Fala pessoal, depois de falar sobre Marvel e DC, trouxe dois especialistas, dois grandes nomes para falar sobre Star Wars. Tenho aqui comigo nesse bate-papo, nesse painel dedicado a Star Wars, dos grandes conhecedores, colecionadores e diria que até mais do que fãs, Raul Salles e meu amigo Rodrigo Moreno. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, de Star Wars. O que será, né? Um pouquinho é o que me preocupa, né? Que a gente tem 1 hora para falar de Star Wars, que eu acho que deveria ser 10 horas, né? Só para falar de Star Wars, mas a gente vai tentar resumir ao máximo aqui. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, pessoal, lembrando que nas redes sociais da Escola Saga, lá no Instagram, tá rolando premiação. Então vão lá, vejam a pergunta que está nos stories, respondam e vocês estão concorrendo a prêmios da Logitech. E vamos começar aqui, ó. Rodrigo Moreno, colecionador. Eu já tive o prazer de fazer uma live com o Rodrigo Moreno e eu sei que o cara tem várias histórias para contar, né, de Star Wars. Entre elas aí, um grande cosplayer de Kylo Ren também. Então a gente vai ter muita história não só de Star Wars, mas também, né, de um grande fã de Star Wars. E Raul Salles também, gerente acadêmico da Escola Axis. Tá tudo em casa, né, Raul? Tá tudo em casa? É isso, estamos juntos. Em casa. E também, pô, a gente até brinca, né, Raul? Durante as reuniões a gente acaba falando muito sobre Mandalorian, sobre Star Wars, então sempre rola ali nos bastidores do bate-papo. E é um grande conhecedor também. Tem livro de Star Wars, tem a Millennium Falcon, tem muita coisa. Então a gente vai ter esse bate-papo bem bacana. A minha coleção só não fica tão visível, porque ela geralmente fica na sala lá e alguns ficam do lado de cá, inclusive tipo a minha famosa caneca do Chewbacca, né? Que é um item colecionador, meus bonequinhos, meus chaveirinhos aqui, a minha velha caneca aqui do BB-8 e a minha coleção de capacetinhos do Star Wars, que eu tenho muito orgulho, fica lá na sala, espalhado, para o pessoal que chega ficar namorando lá. Muito bom. Rodrigo quase não tem, né, Rodrigo? Assim, a gente já dá para ver aí pela imagem do Rodrigo, já tem um Baby Yoda, já tem um capacete Kylo Ren, já tem um sabre de luz, quase não tem, né, Rodrigo? Eu tenho que eu tenho na verdade está de frente para mim, né? Mas é um display, né? Geralmente eu sou meio chato, eu não gosto de deixar nada exposto que não esteja protegido por vidro. Então são aí quase, na verdade não quase, mas são por volta de 2.000 itens, entre props, capacetes, action figures, naves e tudo que você possa imaginar, um pouquinho de cada coisa. Não dá para ter tudo, né? É impossível ter tudo. E principalmente a coleção que eu mais gosto, que são as figuras vintage, né? Que são da década de 70 e 80. Então eu tenho a coleção completa lá da Glaslit, da Kenner, né, americana. Então, inclusive o famoso Vlix, né? Que é aquela figura raríssima, também está aqui na coleção. Sensacional. O Rodrigo tem uma história muito legal, eu vou querer que ele conte mais à frente, mas parece que dentro de uns itens colecionáveis dele é tão raro, Raul, para você ter ideia, que se ele colocar hoje na venda, assim, ele compra um carro, uma casa, uma mansão e ainda sobra uma grana extra aí para ele. Ele é colecionador mesmo. É um item só, tá? É um item que eu tô falando só. Na verdade, assim, o que eu sempre falo, né? Ser colecionador não é ter, eu coleciono Hot Toys, eu gosto de coisas caras, eu gosto. Na verdade, não é isso, é você ter as coisas que você gosta. Eu sempre falo que esses itens que são raros, na verdade, eles são legais porque eles rendem uma boa história. Não é pelo valor, é mais pelo valor histórico. Então, a grande questão do Vlix, né, que é um personagem que ninguém conhece, ninguém sabe nem de onde saiu, né, mas rende uma boa história, né, como a que eu vou contar aqui para vocês. Na verdade, é um dos itens mais raros de Star Wars, um dos 10 itens mais raros do eBay, tá? E ele foi produzido no Brasil. Então, esse é a grande questão histórica dessa peça. É uma coisa que faz parte do colecionismo no mundo e é uma coisa que foi feita aqui no nosso país. Então, a grande importância para mim nessa peça é isso.
Ele é um personagem de uma série, de uma animação dos anos 80 que se chama Droids. Uma série que não deu muito certo, não sei se todo mundo já assistiu, mas não é uma excelente animação, né? Dá um pouquinho de sono. Inclusive, na época, o George Lucas estava experimentando, né, novos formatos para Star Wars, logo após os filmes. Então, ele estava testando ali as animações. Então, tinha a Ewoks, né, que, obviamente, como o próprio nome fala, tratava dos ursinhos, né, lá dos Ewoks, lá de Endor. E a Droids, que era focada no R2-D2 e no C3PO. O Ewoks teve até uma segunda temporada, mas a Droids não teve, foi cancelada. Né? Mas os protótipos das figuras já existiam, né? Das figuras já tinha uma linha que já tinha saído, mas tinham figuras que ainda seriam lançadas. Né? Como a gente sabe, pela produção de itens demora um ano, né? Para você produzir um item, desenvolver uma peça. E aí esses protótipos já existiam, mas a série foi cancelada e, obviamente, eles não foram lançados. Não se sabe por quê. Em 88, quando a Glaslit trouxe oficialmente os bonecos de Star Wars, tanto da série clássica, como também dos droids, né, dessa animação, que passou, né, na Xuxa, lá em 88, foi estreia, inclusive, lá em 88, então pegaram esse gancho, né, de trazer, de ter os bonecos da droids, que tinham personagens ali que eram meio obscuros, não estavam ali no filme, né? Faziam parte só da animação. Os únicos conhecidos eram o R2-D2 e o C3PO. E aí um deles era o Vlix, que era um vilão, né? Inclusive era o vilão que era o capanga, não era nem o principal ali. E aí não se sabe por que ele era um protótipo, né? Que foi cancelado nos Estados Unidos, não se sabe por que veio parar nas mãos da Glaslit e a Glaslit produziu. Tudo bem, é uma coisa que ficou encalhada, ninguém queria, né? Porque era um personagem que não fazia parte dos filmes. E aí, nos anos 90, né, com o advento aí da internet, né, começava a engatinhar, essa interação com colecionadores do mundo inteiro começou, né? E aí começou a se descobrir algumas coisas. Assim, mas essa figura nunca foi lançada em lugar nenhum do mundo, né? É uma figura, mas isso aqui é do Brasil, né? E aí começou-se a se tornar um item cobiçado, né, por causa disso, porque é exclusivo aqui do Brasil, né? E é uma figura que luze, né, que a gente chama de luze, são aquelas figuras que não estão encarteladas. Ela chega a valer em torno de $8.000, né? Ou encartelada, né, na embalagem original, chega aí a pelo menos $50.000. Tem um no eBay, inclusive, né? Tá lá ainda, né? Ninguém teve coragem de comprar. Quer dizer que talvez ele baixe ainda um pouquinho o valor, mas ele está avaliado em $50.000. Então, com dólar. E você comprou por quanto, Rodrigo? Olha, o colecionador ele sempre busca, né, as coisas, é o garimpo, né? Então a gente vai buscar peças nos lugares mais imagináveis possíveis. E, lógico, o legal do colecionismo é isso, né? Eu demorei 10 anos para fechar a coleção vintage, né, de Star Wars. Então, isso que é o legal, né, de você ser colecionador, é você ir atrás das peças. Então, quando eu fechei a coleção vintage, eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer? Né? Acabou, né? Não tem mais o que comprar, né? Tem outras coisas e tal, mas o meu foco era fechar aquelas figuras mais antigas. Então, assim, a gente sempre busca os melhores preços, né, os melhores valores e buscar nos locais mais inóspitos possíveis. Então, eu paguei barato na época, né, essa peça, e acho que o objetivo de todo colecionador é realmente você garimpar, né, esses itens. Esse é o mais legal, né, de você colecionar. Eu falei $8.000, né? A gente calculando o dólar hoje, não dá para comprar uma casa e realmente um carro bom, não dá? Com certeza. Quase vezes 6 aí, né? Então dá para fazer um estraguinho aí. Mas, não. gente, com essa aí, eu, humildão, só tô com a camisa aqui do Mandalorian, só tenho alguns Pop Funko, sigo aí nesse barco, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre os filmes de Star Wars. Eu vou fazer aquela pergunta piegas, acho que Raul pode até começar falando. A gente tem o primeiro filme em 1977,
que é o Guerra nas Estrelas, né? Nova Esperança. Aí depois em 80, o Império Contra-Ataca. 83, o Retorno do Jedi. 99, né? O episódio 1, Ameaça Fantasma. Né? Em 2002, o episódio 2. A Guerra dos Clones, me corrijam aí se eu estiver errado. Isso. 2005, A Vingança do Stitch, não é isso? Isso. E 2015, O Despertar da Força. 2017, Os Últimos Jedi. E o episódio 9, né? Que fecha aí a terceira trilogia, que muita gente ficou gostando, não gostando, enfim, que é o The Rise of Skywalker, né? O Despertar da Força Skywalker. Eu quero saber de Raul, qual é desses 9 filmes, assim, a trilogia que me encanta mais, que você vê e fala, cara, essa daqui dá uma mexida no coração quando eu assisto. Olha, eu tenho uma visão bem dividida, Rafa, sobre isso, né? Até porque eu tenho uma visão de Star Wars um pouco diferente da maioria, né? Quando eu comecei a assistir e gostar de Star Wars, eu gostei por uma questão até bem diferente da maioria das pessoas, porque eu comecei a estudar um pouco sobre essa questão da motivação humana, né? Questão do histórica, e eu li o livro lá do Joseph Campbell, né? O Poder do Mito, e isso me levou na época a começar a conhecer um pouco da série. Eu assistia quando era moleque, assisti sim, né? 77, 80 ali eu era pequenininho, já vinha assistindo, né, a série, mas ele não tinha um impacto em mim que causou depois que eu li o material do Joseph Campbell. Então, assim, em termos de impacto emocional, né, por ser o mais antigo, por ter tido gerado aquela expectativa, todo aquele processo de produção, né, do antigo, né, que é o famoso 4, 5 e 6, né, que a gente chama de série clássica, né, do Star Wars, ele tem um impacto muito forte, né? Ele tem, na minha visão, uma construção, e aí, repito, eu separo as coisas, porque tem gente que reclama, não, porque o 1, 2 e 3, né, da série renovada, ela focou demais em efeitos especiais, focou demais em, em, em tecnologia e pouco naquela visão mais clássica dos bonecos. Cara, assim, eu entendo essa questão, mas na minha visão, eu acho que o que pegou mais para mim, comparando os antigos com os novos, é a questão realmente do enredo, né? O enredo original ele tem mais conexão com a visão do próprio Joseph Campbell, né, que deu a ideia original para a criação do Star Wars, a construção histórica completa, né? Inclusive, eu tenho coleção de livros, tenho os livros de Star Wars, e aí a Antiga República, né? Inclusive, eu torço que a galera da Disney aí comece a produzir isso em formato de filme, né? Porque tem muita coisa legal para mostrar. E isso se perdeu, na minha visão, na renovação da trilogia, né? Então, é bacana, eu também curti, assim, é legal, mas tem muita coisa assim, sabe quando você assiste um filme que a gente fala muito sobre blockbuster, né? E você tem a sensação de que o filme tá lá, diferente do primeiro, que tinha uma mensagem envolvida, claro, é um produto, é óbvio, mas que o apelo visual estão tentando sobrepujar a história, o enredo, a narrativa, que é e sempre foi o mais importante de tudo que envolve Star Wars, e isso se perdeu um pouco nesse. Então, eu acredito que isso é a série clássica, vamos colocar assim, fica mais fácil, a série clássica, né, para ficar a 1, 2, 3, que virou 4, 5, 6, a série clássica, ela para mim é muito mais impactante. Né? E a última, sendo sincero, eu acho que e aí, já comparando, eu acho que a última ela tem muita coisa para gente conversar hoje, né? Eu não vou nem adiantar, mas acho que tem muita coisa para a gente trocar uma ideia ela sobre ainda, sobre o que houve, o que aconteceu, e é isso aí. E na sua opinião, Rodrigo, qual das três, né, trilogias assim marcou mais? Sempre tem uma historinha, né? Pô, foi a primeira, porque foi a primeira vez que eu fui ao cinema, conferi. Tem alguma história assim que marca mais dessas três trilogias para você? É muito legal você ter tocado no assunto do Joseph Campbell, né? Porque é a jornada do herói, né? Ele tem influência total. Inclusive, ele foi professor do George Lucas, né, na faculdade. Então, Isso. o livro do Poder do Mito, inclusive com a dedicatória, né? Inclusive, tem um prefácio do George Lucas nesse livro. E ele, realmente, Star Wars é a jornada do herói. Eu acho que esse é a base ali dos filmes. Bacana. O Raul tinha um comentário sobre o livro também, né, Raul? É isso, porque na realidade uma história que eu sempre comento sobre isso é que o livro do Poder do Mito não é um livro do Joseph Campbell, né? Porque na realidade fizeram um livro a partir de uma entrevista que ele deu. Então, ele deu uma entrevista e essa entrevista foi transformada num livro depois por um escritor. Né? Ele pegou a entrevista,
compilou e criou o livro O Poder do Mito. Né? Então, assim, essa entrevista na época, ela foi dada exatamente, o Campbell já estava bem velhinho, inclusive, né? E ela foi dada exatamente porque tinham lançado Star Wars, tinha sido um sucesso retumbante, uma coisa louca. E aí, como o George Lucas tinha feito uma entrevista e ele citou a origem do conceito aplicado na história, a turma foi atrás do Campbell, né, que estava bem velhinho já na época, e fizeram uma entrevista longa com ele. E aí ele acaba fazendo. Não foi uma entrevista épica, né? Porque você imaginar uma entrevista que vira um livro, né? Ou seja, ele deu uma palestra. Né? Então ele fez uma verdadeira palestra onde ele fala sobre todos os tópicos que envolvem a questão do poder do mito, os elementos, né? A saga do herói, né? Que é importante, né? O que é a saga do herói, o que é a entrega do herói, o que são as abdicações do herói e a relação disso com o público. Né? O que é que o herói, o que é que o personagem herói, que elementos fazem personagens históricos se tornarem heróis ao longo da história. E ele fala, inclusive, de vários elementos, inclusive, por muito tempo, né, inclusive meus colegas de faculdade brincavam muito, dizendo assim, então quer dizer então que a associação, pensando dessa forma, seria a lógica de dizer que o Luke Skywalker seria o equivalente a Jesus Cristo, né? Porque ele é o herói da história, tem a saga e ele é o salvador. Só que aí que tá, e aí o grande erro, fazer um comentário agora bacana para começar outra discussão, que não. Na realidade, o Salvador, segundo a própria lenda, né, o que existia é, na realidade, o Darth Vader. Né? E essa é a parte legal, onde todo mundo, às vezes, se perde, porque o Luke Skywalker ele não é o Salvador. O Luke Skywalker ele vem para libertar o Salvador das amarras. Né? O Darth Vader é o anjo caído. Ele era o profetizado, ele era a criança da profecia que se perdeu no seu caminho e voltou por causa da força do amor, né, da família, do filho, e o filho dele faz com que ele retorne para o lado luminoso e feche a sua saga do herói, se sacrificando em nome da causa, em nome de um objetivo, né, onde envolvia inclusive o filho. Caramba. E existe até um documentário, né, chegou a passar até na TV Cultura, há muitos anos atrás, mas existe o livro, né, e os DVDs, né, do Poder do Mito. Então, contando realmente essa história da entrevista, e tem uma entrevista, inclusive, com o Jorge Lucas, né? Então, realmente isso foi muito importante, impactou muito em Star Wars. Sensacional. São dilemas, né, que a gente vive trazendo para a nossa realidade, né? Essa questão da religião, junto com alguns filmes, isso acontece, né? Outros exemplos a gente pode dizer aqui, né, de filmes, séries, enfim, que o pessoal sempre gosta de fazer essa referência. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que eu acho que é clássica, assim, né? Porque a gente sabe que o público que está assistindo essa live, o público que está acompanhando, né, o evento Saga Geek, não é um público tão experiente, então é um público mais novo, que deve ter pego o quê? A nova trilogia, está acompanhando o Mandaloriano e está dizendo que Star Wars é mil maravilhas, é a coisa mais perfeita do mundo. Mas vocês acham que a geração, né, que está vindo agora vai ter um conteúdo melhor, claro, que por tecnologia, por tudo isso, mas não vai ter a mesma sensação quem tinha, né, como a gente comentou, o próprio Rodrigo falou aí de fita VHS e tal. Como é que fica esse dilema, né? Porque a gente sabe que o Disney Plus está vindo aí. Eu vou até comentar depois algumas séries e filmes, né, que já estão encomendados. Mas como é que para vocês enxergam isso, né? Assim, como é que essa nova turma vai assistir e vai contemplar o Star Wars? Quer começar? Eu acho que assim, cada geração, né, tem os seus heróis. Os episódios 1, 2 e 3 foram muito criticados, né, principalmente pelos fãs da trilogia clássica, porque estragou Star Wars. E a mesma coisa aconteceu com os 3 últimos filmes. O George Lucas, na verdade, ele sempre existiu um universo expandido, e isso é o que manteve, né, Star Wars lá naquele limbo, né, que você não tinha mais filmes, não tinha mais nada. Os próprios fãs mantiveram isso e o universo expandido ajudou, mas o universo expandido nunca foi canon, né? Nunca foi considerado pelo George Lucas. Algumas coisas foram tiradas dali, né? Como o Darth Maul, né? Que
morreu no episódio 1, ele na verdade foi trazido de volta no universo expandido, e isso foi reaproveitado, né, em Clone Wars. O próprio Almirante Thrawn, né, que era também dos livros, ele foi reaproveitado, ele não era canônico, ele foi trazido para o canon em Rebels, né? Então, elementos e a própria questão de novo da clonagem, de você ter um imperador clonado, que é também uma série, né, do universo expandido de Star Wars. Então, na verdade, alguns elementos sempre são reaproveitados muito mais do que naquela geração que o George Lucas realmente comandava tudo, que realmente ele desconsiderava tudo, inclusive transformou os Mandalorianos num povo pacífico. E, de fato, não era aquela visão que eles tinham dos Mandalorianos, né? Inclusive dos livros. Então, de repente, a Disney ela tem essa proposta de aproveitar algumas coisas, alguns detalhes, e eu acho que cada geração vai compartilhar de uma tecnologia. Então, a gente começou lá com VHS, com o cinema. Eu acredito que o cinema é uma coisa que nunca vai acabar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente viu, inclusive na pandemia, né? Que porque agora vai ser tudo streaming. Gente, deram um jeito até de se manter o cinema, trazendo o drive-in de volta. As pessoas iam com o carro assistir. Então, acho que o cinema é uma coisa que ainda vai perdurar por um bom tempo. É uma experiência diferente que você não tem em casa, né? Você ir ao cinema. E, lógico, o streaming ele está aí hoje para você ter uma facilidade de acesso, né? Eu tenho lógico, eu sou assinante da Disney Plus, mas eu ainda tenho as minhas restrições, porque eu, como colecionador das mídias, né, eu gosto de ter a mídia física, eu gosto de ter as artes, né, muito legal você ter lá a embalagem especial de uma edição do filme, e de repente não vai ter mais isso, você vai ter lá no streaming, você vai lá, clica, você não precisa ter nenhum arquivo, né, no teu computador. E a geração do DVD, né, que foi a geração DVD e Blu-ray, né, que foi aquele período do episódio 1, 2 e 3. Então, sim, acho que o principal é essa questão da gente entender cada público. O público que está assistindo as sequels, né, que é a geração da Disney, é o pessoal que está aprendendo o que é Star Wars hoje. Então, a gente teve a nossa geração, lá da clássica, teve a geração que começou a gostar de Star Wars de novo, que, na verdade, não de novo, mas que descobriu Star Wars com o episódio 1, 2 e 3, que é muito legal você ver as crianças assistindo, né, os 3 primeiros filmes e descobrindo, caramba, o Anakin virou o Vader. A gente viu o contrário, né? A gente já sabia que o Anakin era o Vader. Não, eles descobriram, né? E depois essa nova geração, que é a geração da Disney, né? Então, na verdade, eles gostam muito, mas é uma nova geração que vai perpetuar Star Wars. Eu acho que isso é muito bacana. Então, talvez muita gente, não, eu gosto das clássicas, eu não gosto muito desses filmes mais novos, mas né, geralmente são eles que vão perpetuar aí as novas gerações e essa geração que está começando aprendendo o que é Star Wars agora. É uma nova linguagem, né? Raul, você já está aí levando sua filha para o caminho bom da força? Ela já está lá, ela tem mais camisas do que eu. Muito bom. Porque, assim, pegando o gancho que o colega falou, eu acredito de fato que, assim, inclusive, esse é o momento, né, e o Rafa sabe muito disso, eu sou um amante das ciências psicológicas, né? E não tem como você não, pessoas dessa área não curtirem Star Wars, é difícil. E se você analisar esse momento aqui, tendo o Rafa, que é menino de tudo, né? Nós temos aqui dois dinossauros, né? Dois caras da década de 70 aqui, comentando um filme da década de 70. Né? E nós tendemos a curtir, e é isso, vamos analisar isso. Não é uma questão de o filme ser melhor, sou sincero. Eu analisando um elemento, que é o elemento roteiro, o elemento histórico, o elemento enredo, eu de fato prefiro a série clássica. Mas se para analisar pelo jovem de hoje, muitos deles assistem e olham acham um filme tosco. Os mais jovens hoje, quando assistem, acham tosco. E pior, se assistisse na ordem correta, né? 1, 2, 3, 4, 5, quando chega da primeira, né, da série prequel,
e você entrar na clássica, ele faz algo de errado tá acontecendo. A qualidade tá estranha, os sons estão esquisitos, o croma, é isso, né? Hoje em dia, nós todos somos críticos de cinema tecnológico, a gente critica filmes com croma ruim. Nossa, o cara tá na vizinha pra ver que é croma, né? Balança muito, dá pra ver que a sombra não bate com o chão. Todo mundo virou técnico. Então, o jovem de hoje, na realidade, quando analisa, ele analisa isso. Eu já vi gente dizer que o filme era ruim porque os efeitos eram ruins. O cara não analisou o roteiro, não viu nada, o filme é ruim. Pronto, que é isso? Por quê? Porque o efeito não convenceu ele. Então, acredito, de fato, que existe uma renovação. E, sendo muito sincero, a crítica, a maior parte dos assinantes, do pessoal que vai para o cinema que realmente é fã, é o pessoal mais velho. Então, as críticas mais pesadas são do pessoal que ama a série clássica. Agora, conversa com o pessoal mais jovem, eu já fiz isso. Eles gostam. A real é essa. O problema é que quem comenta na internet, quem tem site, quem tem blog, quem está aqui agora nesse momento, é o pessoal da antiga. Né? Até vale depois, né? A gente fazer uma pesquisa, procurar alguém amante de Star Wars que seja mais jovem, para trocar essa ideia com ele em cima desse processo. E concordo com ele quando ele fala com relação à questão de que eu vejo uma projeção a longo prazo para Star Wars, porque a Disney ela é talentosa nisso, né? Perpetuar selos, e Star Wars é uma franquia poderosa, e ela vem perpetuando isso com novos produtos, inclusive The Mandalorian. E uma coisa que me angustia, não sei se angustia o colega, é o fato de que estão fazendo com Star Wars o que fizeram, o que a Marvel fez com o que a Disney fez com a Marvel, né? O cinema, muita adequação, mantendo elementos rudimentares dos personagens da história, mas mudando muita coisa. Então, assim, eu me tornei um exímio especialista, comentarista de filme da Marvel, que erra toda vez. Porque eu vou lá, e aí, cara, se for pelo quadrinho, vai acontecer isso, e fulano é isso, isso e isso. Pronto, mas não garanto que vai acontecer, e raramente acontece. Né? Se você pensar agora como falou, The Mandalorian, o Mandaloriano que aparece no filme, que tem que ter aquela personalidade, que tem que ter aquele enredo, que tem que ter aquela cara para poder rodar, não bate. Quem lê livro jamais imaginaria o Mandaloriano com aquela característica. Bondosa, gentil, né? Cuidadosa. Hã? Com traumas, ele é um Com cara com trauma, então trauma, assim. né? Entendi, mas eles falaram que ele não era o Mandaloriano puro, né? Que o Mandalorian, na realidade, Exato. não é uma raça. A Mandalorian é uma cultura. Doutrina, Beleza. Hã? É uma Uma doutrina. Uma doutrina. Ele é o que a turma chama de enjeitado, né? Então existe um elemento aí. Mas ele, no final, é um Mandaloriano. Historicamente, os Mandalorianos não teriam essa rápida, porque foi isso, né? Ele foi tomado por um nível de comoção muito rápida. Chegou lá, abriu o bebezinho, eu não vou matar. Se fosse um Mandaloriano padrão de história, de livro, ele teria matado ele e tinha voltado no tempo para matar a mãe dele só para poder garantir que ele não voltasse de novo. Então, esse seria o espírito. Mas é isso. Eu acredito, eu sou um cara que está com a mente aberta para novidades, para construções de coisas novas. Mas já que você falou, Raul, do Mandaloriano, né, eu acho que é legal a gente comentar que muita gente saiu muito decepcionado, diria, com o filme da Ascensão Skywalker, né, que foi o último filme das 3 trilogias, né, o 9º filme. E muita gente dizia assim, cara, a Disney conseguiu recuperar aquilo através do The Mandalorian. Com a série Mandalorian, conseguiu aquecer um pouco o coração dos fãs de Star Wars. Você concorda com isso, Raul? 100%. É até angustiante, porque você começa a se perguntar, será que eles estragaram o filme de propósito? Porque quando você vê uma coisa como aquela, é aquela que você fala, cara, tem algo errado. É como, por exemplo, vou fazer um comentário que não é pra série, vamos fazer outra depois, tipo Falcão Soldado Invernal. Cara, é uma série, filme, né, dividida, que tem uma riqueza, que tem uma conexão de ponta a ponta tão grande, que você se pergunta, por que alguns filmes são ruins? The Mandalorian vai na mesma linha. Eu não sei quem aqui maratonou The Mandalorian, porque eu sou desse, sabe? Quando eu sei que vai sair vários, eu seguro, eu dou aquela pausa, deixo rolar. Quando juntar alguns, eu vou lá e faço aquela maratonada de qualidade, ficar sem dormir os 3 dias, porque eu acho que é mais legal ficar passando. Não. Mais um. Eu aguento mais um. E The Mandalorian é muito bem construído, né? O enredo e detalhe, eles fizeram de um jeito que você consegue assistir aquele filme mesmo se você não assistiu Star Wars. É verdade. Isso é genial, né? Você consegue acompanhar. E pior, eu acho que quem assistiu Star Wars e The Mandalorian se perdeu, né? Teve muita gente que ficou até me mandando mensagem, Raul, me salva,
Que final foi aquele? Não vou dar spoiler não, sem spoiler, não tem alerta de spoiler. Que final foi aquele? Mas finalmente esse negócio tá se passando em que época? Aí eu falei, vou dar dica pra você descobrir sozinho. Qual é a roupa dos Stormtroopers que apareceram? É de qual geração? Pronto. Essa é a dica que define muito claramente que fase da história é aquele filme. E aí quem correu atrás pra ver, fez, já descobri. Pela roupa, pelo capacete do Stormtrooper, eu sei em que época é. Então é isso. Eu acho que de fato resgatou, porque a essência tá lá. De novo, Joseph Campbell apareceu. Tá lá de novo. O poder do mito tá lá, a saga do herói, né? Que nesse caso tá lá o herói que abdica de seus conceitos, dos seus valores, das suas afirmações inflexíveis em prol de um objetivo. Rodrigo, aproveitando esse gancho que a gente está falando dessa nova geração, Mandaloriano não foi só um cara de bom coração, mas a sacada da Disney em colocar o Baby Yoda se tornou queridinho para quem nem sabia o que era Star Wars, né? Então, tornou-se um interesse maior em ir atrás de saber o que era Star Wars por conta do Baby Yoda. Você concorda com isso? Não, com certeza. Porque, assim, primeiro que todo mundo sabe que não é o Yoda, né? E nem poderia ser, né? Então, pegou-se um personagem que ali era... não se sabe muita coisa, né, da raça, né, do Yoda, né? E pegou... E realmente a gente tem um carinho muito grande, né, pelo Yoda. Então, realmente foi ali uma sacada, uma coisa que foi muito bem guardada, inclusive, que a gente só soube no final do primeiro episódio. Então, não teve spoiler, não teve nada. Então, realmente foi alguma coisa que foi guardada a 7 chaves e conseguiu-se, né, fazer isso justamente para poder criar, né, esse novo mito, né, que é o Baby Yoda. Então, eu acho que realmente é um personagem incrível. Sem contar o próprio Din Djarin, né, que é o Mandaloriano, que apesar ele é meio como o Luke, né? O Luke ele não foi treinado como Jedi. Ele foi treinado como Jedi quando já era adulto. E assim, por um espírito da força, por um mestre já idoso que passou lá pouquíssimo tempo lá com ele, lá em Dagobah, e o Din Djarin é meio que isso também, né? Ele já era ele não era um Mandaloriano, né? Não foi como um espartano, né? O Mandaloriano é meio que como um espartano, é aquele cara que eles jogam o bebê lá no penhasco, né? Que esse aqui não serve, ele é mais ou menos isso. Ele é doutrinado à guerra, né? Ele é um guerreiro, ele é mais ou menos como um espartano. E o Din Djarin, ele é aquele enjeitado que ele foi resgatado e aí ele foi criado junto com o clã e aí ele aprendeu algumas coisas e ele passou a ser Mandaloriano. Então por isso que ele talvez não tenha aquele ímpeto, né? Que é o Mandaloriano clássico. Mas para mim, né? Assistindo a jornada, né, ali do Din Djarin, ele, para mim, ele é um dos maiores heróis de Star Wars, porque tudo que ele faz, né, tudo que assim, ele não pensa, né, eles aprisionaram o Baby Yoda ali no navio, simplesmente ele se jogou dentro, não sabia o que ia acontecer, ele se joga ali dentro daquela água ali, não sabia nem o que tinha ali dentro. Então ele é o protetor, né? Ele é aquele cara, ele viu no Baby Yoda, ele se viu ali, um enjeitado, né? Não vou largar ele aqui. Eles me largaram lá no meio da batalha, por que eu vou largar essa criatura tão frágil aqui que eu não entendo? Então ele é uma relação de pai e filho ali, né? Então é uma relação muito forte. Para mim é difícil imaginar Mandalorian daqui para frente numa possibilidade de não ver mais o Grogu, né? Junto com o Din Djarin, porque é uma química tão grande ali, uma coisa assim, um episódio que não tinha o Baby Yoda era um episódio mais ou menos, né? E nossa, quando eu assisti o último episódio foi de soluçar, assim, né? Vendo ele embora, pensando o que vai ser de The Mandalorian daqui para frente. Tem outras coisas para acontecer, tem a história do Sabre Negro, eles talvez vão retomar ali o planeta Mandalore, mas realmente é difícil imaginar e realmente são personagens incríveis e como o Raul falou, né, ele resgata muito da clássica, né? Você tem elementos ali, os Jawas, os Stormtroopers, acho que a Disney está tentando fechar
alguns buracos que ficaram, que foram contados, que a gente só sabe por livros, né? Então, o The Mandalorian fecha aquela história do que aconteceu entre episódios 6 e 7. Agora a gente tem The Bad Batch, né? Que A série mostra animada, né? Que estreou agora recentemente. que mostra exatamente, de um outro ponto de vista, o momento da Ordem 66 e o que aconteceu horas depois, né? A gente não sabe, a gente viu lá no episódio 5 aquela coisa muito rápida, mas eles estão tentando entender o que é a Ordem 66, quem que é o inimigo, agora tem um império, como é que é isso, como é que funciona isso, e o The Bad Batch mostra muito bem isso. Então eles estão fechando, cercando todas as arestas, né? Tudo que ficou, essas pontas soltas e tentando ligar. Isso é muito legal. Acho que o grande objetivo da Disney agora é fechar essas arestas, né? Amarrar, né, essas pontas que estão soltas ainda. Maravilha. O pessoal que está aqui acompanhando. Deixa eu só fechar o Claro, Raul, comentário sobre vontade. The Mandalorian com uma frase para deixar o negócio com um ar de nerd. The Mandalorian foi como tinha que ser. Aí sim. Eu ia falar exatamente isso, né? Como deve ser. Pois é, a nossa transmissão tá pela Twitch, Facebook, YouTube, tem muita gente mandando comentários assim, o Baby Yoda não é Baby Yoda. Não, o próprio Rodrigo falou aqui, né? Mas, Rodrigo, se você quiser explicar um pouquinho melhor, é o Grogu, né? Grogu, enfim, que é justamente a raça, e foi muito bem explicado durante a série, né? Em momento algum se falou do Baby Yoda, né? E sempre era o Grogu, a raça que precisava encontrar um Jedi, que era ele que tem esse ensinamento todo. Então, já respondendo aí a galera do chat, é o Grogu. Então, fica aí a resposta. Ele sempre foi chamado como a criança, né? Ele sempre foi The denominado a criança. Child. E aí nós como fãs, a gente deu um apelido para ele, Baby Yoda. É um bebê, parecia da mesma raça do Yoda. Baby Até porque é o Yoda. terceiro que aparece nessa raça desde que começou É a o saga, né? terceiro, É exatamente. o Tem a terceiro, né? Yago lá no episódio 1. Yado, E a isso. gente Que não. aí já estão supondo que ela é a mãe dele e que o Yoda é o pai. Mas a gente tudo são teorias e é uma coisa que a gente não. A história da raça do Yoda é uma coisa muito obscura ainda. Então a gente não sabe muito bem o que é o Baby Yoda, por que querem tanto ele, por que o Império está tão atrás dele. Talvez isso se ligue lá com aqueles clones, com o que virou, né, o Imperador, né? Tem muita coisa ainda solta que talvez seja contada dali para frente. Mas pelo momento. Eu entendi que eles estavam tentando replicar os midi-glorians, né? Retirar do sangue dele para poder aplicar e transformar pessoas comuns em Jedi. Foi o que eu entendi. Eles estão tentando arranjar uma maneira de retirar o poder dele, né? E aplicar em pessoas comuns, transformando ela em pessoas poderosas. Que é uma coisa que os caminoanos já tentaram fazer e talvez existe um rumor que a Ômega, né, que é o personagem novo, que seria um Baby Yoda ali no The Bad Batch, ela seria aquele clone que talvez fosse sensitiva na força, e foi aquela tentativa dos caminoanos tentarem fazer um clone que tivesse uma sensibilidade na força, e lógico, teria que vir dos midi-chlorians, né? Então, talvez essa questão do Baby Yoda, né, desse resgate de ir atrás, sejam realmente que a gente vê aqueles clones mal feitos, né? A gente vê lá no episódio 9, né, os Snokes lá, que tinham vários, né? Tentando, e o próprio Palpatine, né, que era um clone incompleto. O poder dele era tão grande que aquele corpo não suportava, né, aquele poder dele. Então ele tinha que ter um corpo que não podia ser qualquer corpo, tinha que ser um corpo preparado, né, para suportar todo aquele poder. Ele era um corpo deteriorado, né, com ossos ali na mão. E aí quando ele tira a energia da Díade, né, do Kylo Ren e da Rey, ele se torna completo. Então é uma tentativa que sempre, né, são coisas que sempre bateram ali em Star Wars. Clonagem, né? Imagina falar em clonagem lá em 77, né, quando a Leia fala assim, Obi-Wan Kenobi, general das guerras clônicas. Imagina, ele pensava naquela época nisso.
e a Estrela da Morte, né? Se criar uma arma, uma super arma que destruía planetas, né? Ah, mas o episódio 7 é uma cópia do episódio 4. Sempre se buscou uma super arma, né? É Então, isso. foi uma Eles evolução. chamam de arma definitiva, né? A primeira Estrela da Morte foi destruída, a segunda, lá no episódio 6, que era maior que a primeira, e aí no episódio 7 você tem um planeta, né? Que se extrai energia ali do planeta, então sempre se buscou uma arma, né, uma militarmente super poderosa. Sensacional. Eu queria comentar aqui, a gente vai entrar ainda um pouco mais nas outras séries de Bad Batch, como o Rodrigo está falando, mas eu queria citar dois spin-offs, né, que a gente não pode deixar de citar. Um que todo mundo ama e outro que todo mundo meio que odeia, assim. Rogue One veio para responder muitas perguntas, né? Rogue One é muito querido pelo público em relação a não só a qualidade de filme, roteiro, tudo, mas veio para responder várias coisas, né, que nós, fãs de Star Wars, ficávamos, mas o que é isso? O que é isso? E quando o Rogue One surgiu, estava tudo ali, muito bem explicado. E o outro é o Han Solo, que aí já divide a opinião. A gente pode não citar, não falar de Han Solo. Pois é, eu acho que a gente pode. Não, sacanagem, vamos falar de Han Solo, mas a gente fala mal. Zoeira também, zoeira também. Não, tô falando sério. Mas eu queria que vocês começassem comentando, acho que Raul, já que falou aí desse ódiozinho do coração do Han Solo, o que foi que as sensações que tiveram com os spin-offs? Porque eu lembro que quando lançou o primeiro spin-off, tava todo mundo, nossa, mas um spin-off de Star Wars? Ninguém tem mais o que inventar, só querem ganhar dinheiro, aí vem uma porrada, né? Porque Rogue One é um soco no estômago de coisa boa. Aí depois todo mundo assistiu o Han Solo e fez, não é lá essas coisas. E parou até então, né? Agora segue com as séries da Disney+. É sempre bom se falar sobre Star Wars e falar de cinema, né? De maneira geral também. O Rogue One, ele é um exemplo de uma sacada que quando você tem uma produtora bacana, com uma visão bacana, de pegar... Vamos pensar, todo filme quando começa, exceto aqueles filmes onde eles já gastam muito tempo do filme, no início do filme, explicando tudo. Só tem filme que faz isso. Gasta um tempo para poder explicar, você sabe aquele filme com abertura? Então, veio um cometa do céu, matou todo mundo, aquela explicaçãozinha aí começa um filme de fato, já foi, tá explicado, segue a vida. Só que mesmo quando tem isso no filme, abriu-se uma oportunidade, se quiser, dependendo do que é o roteiro, de fazer um filme mostrando. O Star Wars, ele fez uma coisa que ao longo da história alguns filmes vêm fazendo, inclusive tem um filme que é bem antigo, que é o Cubo, né? Que é um filme cult muito louco, que eles fizeram o Cubo, depois fizeram o Cubo Zero, que é um filme para explicar o antes, e que no final não explicou nada. Né? Então, assim, foi decepcionante nesse sentido. Então, quando o filme ele percebe que tem uma brecha ali, porque existe um monte de elementos, cara, tá todo mundo falando do spin-off Rogue One, mas existe spin-off, mais spin-off do que Star Wars 1, 2 e 3? E vocês entendem que a gente assimilou com naturalidade uma trilogia que na prática é um spin-off? Porque nós estamos falando que a Disney criou uma nova numeração, resetou, apertou o botão assim, eu tenho o poder e eu faço. E criou 3 filmes para explicar 3 filmes que já tinham passado. Né? Décadas atrás. Entenda? Eu não estou falando que fizeram um filme, não, fizeram uma trilogia. Ou seja, isso já é um conceito que no universo Star Wars faz sentido. Vou dar um exemplo mais pesado. Eu comecei a nossa entrevista hoje falando o seguinte: eu estou torcendo que a turma libere aí o poder da força e faça The Old Republic. The Old Empire. Eu tô louco para ver isso. Né, para ver lá o Antigo Império, toda a história da saga, porque existem milhões de anos de histórias possíveis serem contadas. Por exemplo, falar sobre os Jedi na época que não tinham sabre de luz. Isso é genial. Né, que usavam espadas longas, gigantes. E depois veio a fase da espada de fio laser. E depois veio o sabre de luz. Que era fazer um filme contando o surgimento do sabre de luz. Como ele surgiu, em que momento, como foi a ideia, a história da pedra. Olha que louco. Olha quanta coisa para contar. Então, assim, eu nunca vou ficar triste com nenhum tipo de spin-off, nenhum tipo de sacada. O Rogue One, em especial, tem uma coisa legal, porque até o final foi apoteótico. Muito bom. Apoteótico.
Como é que eu resolvo o fato de existir tantos elementos importantes históricos, e de novo, pegando o elemento da saga do herói, que ninguém nunca viu nunca, em nenhum filme? Sim, eu mato todo mundo, tá tudo certo. Pronto. E detalhe, fortaleceu o conceito do herói, mas não de um. É de uma equipe. Olha só como no The Mandalorian tem heróis. São muitos heróis que sacrificaram, não é um. É um dos poucos filmes que eu vi na história que tem um monte de gente poderosa, com uma história bacana, envolvente, com mudanças, com descobertas, dentro de um mesmo filme. Isso é muito raro. Sensacional. Já Han Solo, eu não tenho muito o que falar, né? Porque, assim, sendo muito sincero, gente, eu não sei outras pessoas. Eu nunca fui curioso em saber. Eu acho que a história de Han Solo sempre estava muito clara. A personalidade, quem ele é, porque eu acho que eu nunca tive essa curiosidade, até porque Han Solo, se você, quem assistiu o antigo, já viu ele jovem. Tá vendo ele agora, a gente lembra do ator, né? Harrison Ford. Mas se você lembrar de Harrison Ford em 1977, Harrison Ford era jovem. Já era aquele fanfarrão, já era aquele falastrão, já era aquele cara lá da Millennium. Eu não pensava em nada um ano antes daquilo. Entende? Na minha visão, pelo menos. Então, assim, não teve uma emoção. E no final, de fato, aconteceu. Eu fui lá assistir um filme cujo roteiro e história imaginei que era e era aquilo. Rodrigo, Han Solo para você é uma decepção também? Vamos fechar aqui os três? A gente ajunta e monta um clube? Han Solo não me incomodou. Eu concordo com o Raul, talvez fosse uma história que não precisasse ser contada, né? Faz muito sentido isso que ele falou, né? Que nós já vimos lá o Han Solo mais jovem, né? A gente conheceu o Han Solo mais jovem, mas quiseram, acho que talvez contar a origem dele, por ser realmente um personagem muito querido, né? E um personagem que ainda não tinha sido tão como é que fala? Explorado, exatamente. Então, Han Solo, eu particularmente não odeio Han Solo, tá? Eu acho que ele mostra um período que a gente não viu também, que é o período da guerra de fato. Ele introduz a gente introduz o fã no meio da guerra. Então você vê lá o Han Solo lá no meio da trincheira, né, da batalha. São coisas que a gente se contavam e a gente viu a primeira vez acontecer, né? Com aquelas roupas, né? Eu achei isso muito legal, né? Teoricamente, não é uma obra de arte, não é o melhor filme, mas é um filme de sessão da tarde, é um filme para você curtir, né? É um filme que talvez tivesse uma sequência lá para explicar a ligação com o Darth Maul dali para frente, né? Então, porque é um personagem que foi mal aproveitado pelo próprio George Lucas, né? Então, e na verdade, personagens mal aproveitados pelo George Lucas a gente tem vários. Então, não é um filme que me incomoda. E lógico, Rogue One é aquela coisa que particularmente, eu sou um fã que gosta da parte mística de Star Wars. A gente sabe que Star Wars tem a parte militar, tem a parte mística, tem para todos os gostos, né? Tem um cara que gosta de fazer cosplay, tem um cara que gosta de RPG, tem um cara que gosta de game. Cada um é muito legal que George Lucas criou um universo, mas entre os fãs existe um universo também muito grande, né? Você pode gostar de coisas separadas ou de tudo junto. Mas Rogue One é aquilo. Eu olhei, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de ver Jedi, né? Eu gosto de ver sabre de luz. Mas tudo bem, vamos assistir, né? Star Wars. E aí, realmente, o começo do filme não tem muito ritmo, é aquela coisa meio devagar, né? E se a gente lembrar, né, de como foi gravado o Rogue One, ele foi regravado, né? Porque o episódio 4, né, a introdução do episódio 4 é o spoiler de Rogue One, né? Se a gente pensar. É isso. E aí a gente vê o Rogue One, de repente, aquela coisa que não tem ritmo tal. Eu já sabia mais ou menos da história, já vi o que eu ia encontrar. Muitas coisas que estavam no trailer não existem no filme, muitas coisas, né? E de repente tem aquele final que é um soco no estômago. Aquele final não existia, tá? Aquele final com o Vader, principalmente não existia. Isso. Porque eu trabalho como consultor, né, de linhas de produtos, né, voltados a Star Wars, e principalmente da Ion Studios, e nós íamos fazer o Vader de Rogue One. E o Vader de Rogue One não poderia ter sabre de luz, porque o Vader, que aparece em Rogue One, não ia ter sabre de luz. Aquela cena foi enxertada depois, inclusive ela tem um erro na roupa, né, do Vader.
o Vader de Rogue One, que foi pro cinema, estava errado, né? Uma coisa que tinha me chamado a atenção quando eu vi os conceitos, eu falei assim, mas isso aqui tá certo, porque a roupa tá invertida. Não é assim mesmo. Eu falei, tudo bem. Aí depois consertaram isso, mas os produtos já tinham saído, mas aquele Vader com sabre de luz não era para ter. E talvez na história, né, quando foram mostrar a primeira exibição de Rogue One, ué, mas não morre ninguém, porque até a Felicity Jones, né, Felicity Jones. que é a atriz principal, ela tinha um contrato, né, com a Lucas para outros filmes. Se ela morreu, um contrato para quê? Então, na verdade, não era para todos morrerem. Mas, de fato, a história era para ser todo mundo. Tem que, já conta no episódio 4 que todo mundo morreu. Todo mundo se sacrificou para conseguir lá os planos da Estrela Morta. Não podia estar ninguém vivo. Então mudaram, regravaram tudo e colocaram aquele Darth Vader, que é aquele Darth Vader que a gente nunca viu e que eu esperava ter visto no episódio 5. Que era aquela que todo mundo sabe, né? Todo mundo tem medo do Vader, aquela figura e tal, não sei o quê. E por que todo mundo. Lá em Rogue One, a gente viu. A velha pergunta, né? De onde surgiu a lenda do Darth Vader? Que é uma lenda de algum lugar, né? A gente viu o porquê as pessoas tinham medo do Darth Vader. De repente se apaga todas as luzes e se escuta só a respiração dele. E aí os caras assim, vamos morrer, tipo, acabou. E nego correndo, é isso. É tipo filme de terror, né? Não, em 30 segundos, ele fez lá em 30 segundos o que o Vader não fez em 6 filmes. Então ele vai lá, ele tira a arma da mão de todo mundo, ele joga o cara no teto, corta ele no meio, ele atravessa o Essa cara. É a parte que a gente vê. Tem que lembrar que ele chegou naquele ponto da nave de alguma maneira. Então, assim, imagina que ele atravessou uma nave de guerra inteira sem ser incomodado e chegou naquele ponto. Imagina assim, cara, a frase dele: manda todo mundo para tal lugar que eu resolvo com a nave sozinho. Na classe, não? Ainda numa classe, né? Peraí, deixa eu entender. Tira todo mundo que eu resolvo. Você entendeu que é uma nave de guerra, né? Entendi, mas deixa aqui, eu resolvo. Mas o Vader é isso. O Vader é o capanga do Palpatine. O grande mal de Star Wars, o grande arquiteto do mal, o cara que é o mal, que é o raiz mesmo, é o Palpatine. Né? É o cara que não usou os poderes, só usou a política para chegar onde chegou. Né? Fez tudo, os Jedi fizeram tudo que ele quis. Lá o Mace Windu vai atrás dele com o sabre de luz para mostrar: olha, eles vieram me matar. Cara, eles fizeram tudo o que ele queria. Ele foi o grande arquiteto de tudo, ele foi a cabeça genial, né, do mal, né, para o mal, que criou tudo aquilo e tinha que ser ele no último filme, fato, tinha que ser ele no episódio 9. Talvez não daquela forma, talvez de uma forma mais rebuscada, mas ele tinha que estar lá mesmo. Eu acho que ele tinha que estar lá e o Kylo Ren tinha que saber que ele existia. Então, eu acho que o que não me convenceu do 9 é aquela história: o Kylo Ren foi atrás do Palpatine porque ele ameaçava o poder do Kylo Ren. Não, o Kylo Ren tinha que saber já que ele existia e que ele estava por trás de tudo, como sempre. Né? Eu acho que o grande erro do episódio 9 é esse. Mas Rogue One, aquela cena final, que é a ligação perfeita com o episódio 4, é aquela cena. Eu saí em choque do cinema. De fato, eu saí sem reação, sem falar nada, sem conseguir, tentando digerir aqueles minutos finais de Rogue One que realmente são incríveis. Conta a história do Kyber, né? A gente tem lá explicando que o Kyber utilizado por sabre de luz e de repente ele é extraído lá de Jeddah para poder alimentar as armas do Império. Então é muito bacana isso. Então Rogue One, ele envolve uma série de coisas, é um filme do coração mesmo. Isso. Acho que até se brincar, Rogue One tipo, não só como spin-off, né? Mas ele entra como um dos queridos, assim, de Star Wars de maneira geral, né? Ele tem um carinho muito grande por todos os fãs de Star Wars. Não vejo ninguém que é fã de Star Wars, ou até que não seja fã de Star Wars, falar mal de Rogue One de uma maneira geral. Agora tem um detalhe, falando de Han Solo, né? O George Lucas nunca deixou aquela cena do Greedo em paz.
quem atirou primeiro? Quem atirou é o Grido, não muda de novo, quem atirou é o Han Solo, não, e troca, e reedita, e remasteriza, e troca. Ele sempre se incomodou com aquilo que ele é o herói que não podia atirar primeiro. Né? Os dois atiram ao mesmo tempo, e mudou várias vezes. Ele não deixa aquela cena em paz. Lá em Han Solo, a gente vê o Han Solo atirar primeiro. Então é aquela coisa, Disney, as princesas, mas ela mostra... Ele fez o filme só por causa dessa cena, então. Porque o filme todo não entrega nada. Zoeira. Gente, já estamos chegando mais de 1 hora aqui no nosso painel. Tem algumas perguntas surgindo aqui, a minha produção está mandando, então vou deixar as perguntas para o final. Mas antes, só passar rapidamente, porque tem muita gente falando assim: vai ter uma continuidade de Rogue One. Na verdade, não. Né? O que está programado é que o Diego Luna, né, que faz o papel do Cassian Andor, vai ter a série do Andor, né, em 2022, já divulgado, já com o trailer também divulgado. Então, vou passar rapidamente aqui só por algumas séries que já estão confirmadas, né, de Star Wars, como o livro de Boba Fett, né, que vai ser lançado, está com previsão para dezembro de 2021. A terceira temporada de The Mandalorian, que o pessoal também está comentando aí, que possivelmente lança ainda esse ano. A gente vai ter a série do Obi-Wan Kenobi, né, com a volta aí dos personagens clássicos. Então, a gente vai ter a série do Obi-Wan. Outra série que também já está confirmada é The Acolyte, né, que também está marcado para 2022. O Ahsoka. Também confirmada. A série do Lando, né, que aí sim, muita gente está esperando também essa série do Lando. E a série do Rangers of the New Republic, né, também confirmada. E Visions também confirmadas. E a Droid Story também confirmada. Todas essas que eu falei por último, de Ahsoka até o Visions, não tem data, tá? Mas a gente tem The Acolyte 2022, Andor 2022, Obi-Wan Kenobi, e assim a gente vai. Além das séries, já temos confirmados um filme, né, que chama Rogue Squadron, que é dirigido por ninguém menos do que Perry Jenkins, né, diretor de Mulher Maravilha. Quando eu fiquei sabendo disso, oh meu Deus, tive um pequeno infarto, mas foi muito bom. E está previsto para ser lançado em 2022/2023. E o filme de Taika Waititi, né, que é o criador, né, por trás de Thor, Love and Thunder, Thor Ragnarok. Ele vai estar à frente desse filme. Então tem muita coisa de Star Wars vindo aí. Então, fãs de Star Wars, se preparem. Tem muita coisa legal. Além, óbvio, que vai ter alguma coisa, continuação do nono filme. Não é possível que tenha acabado daquela maneira. Eu acho que ainda tem muita história para ser contada. Eu acredito, sim, que a gente ainda vai ter muita coisa, como o Rodrigo falou, nos cinemas, não só nas telinhas, mas então muitas coisas nas telonas também de Star Wars. Passei rapidamente aqui, para a gente também não falar muito, senão foi como eu falei, o painel de Star Wars devia ser 10 horas, porque tem muito assunto para falar. Mas tem algumas perguntas surgindo, e eu vou perguntar aqui, né, tanto para o Raul como para o Rodrigo, nossos convidados. Tem uma galera perguntando qual a ordem correta para assistir o Star Wars. Polêmica, Raul. Eu não vejo muita polêmica, não. Assim, se fosse a Marvel, né, o arco dá trabalho, né? A Marvel é mais complicado de organizar. Star Wars não tem mistério, tá? A ordem correta é você começar pela a prequel, né? Começando lá atrás, pelo Star Wars, que é o 1, né? Mas deixa eu até ver se eu tenho aqui a minha filinha aqui dos nominhos. Cadê aqui que eu tenho? Star Wars 1, Guerra nas Estrelas, Ameaça Nova Esperança. Ameaça Fantasma, isso. Ameaça Fantasma, certo. Isso. Deixa eu ver aqui. Então vem, Ameaça Fantasma, depois vem, se eu não me engano, a Guerra dos Clones, é isso? Guerra dos Clones. Isso, e aí isso. E aí vem. Alô? Deu um eco aí. Guerra dos Clones e terceiro. Alô? Tô ouvindo, pode ir. Tá. Então, Guerras Crônicas, depois o terceiro, que é a Vingança do Stitch. Vingança do Stitch. Aí acabou, aí segue para a trilogia, que é a clássica. A clássica dos todos é aquela que todo mundo conhece, que tem o Luke Skywalker. Só seguir normal, bonitinho, vem Star Wars, que é o Nova Esperança, a Nova Esperança, Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. O Retorno de Jedi, que é quando o Luke aparece de pretinho, bonitinho, todo pagando de Jedi e por aí vai. E aí vem
Agora sim, minto. Só tem um detalhe importante aí. Se for para colocar na ordem, tem que pegar agora o nosso Rogue One e jogar lá para trás, que é o famoso filme 4.5, né? O 3,5. Porque ele entra no meio ali. Quando ele descobre, pega o material. Então, na ordem, entra Rogue One ali, segue com a trilogia nova e aí entra essa nova série fabulosa aí com a Kylo Ren e por aí vai. Boa. O Rodrigo também concorda? Totalmente. E é como o Raul falou, né? O Rogue One ele tem que estar ali bem na sequência antes, né, do episódio 4, que ele é praticamente acabou o Rogue One, começa o episódio 4, na sequência, são minutos antes de diferença. Han Solo, você pode assistir até antes ali de Rogue One, né, que o Han está bem mais jovem, né, então é bem ali no início do Império. E aí vem todos os outros filmes, né, os clássicos e os da Disney. E aí tem as animações. Não se tem Han Solo de propósito, tá? E aí tem Han Solo de propósito. E aí tem as animações também, que contam histórias bem interessantes. Por exemplo, Clone Wars, que se fala das guerras clônicas, né? Então te ambienta lá no período entre o episódio 2 e 3. Tem a Rebels, que conta ali o início, né, da Aliança Rebelde. Então tá ali quando acaba o episódio 3, né, dali para frente, né, o que aconteceu depois. Inclusive tem uma informação bem bacana, que falando de Bad Batch, que fala exatamente no momento da Ordem 66, aquele Jedi, né, criança, o Esquadrão 99 não mata, né, depois da Ordem 66, ele na verdade ele vai ser o Kanan de Rebels. Então é ele criança ali, antes da gente conhecer, né, o Kanan em The Rebels. Então você vê como as coisas se ligam, né? É muito bacana que é o Caleb, né, que é aquele Jedi que foge. Então é legal você seguir essas sequências, né? E o The Mandalorian, que vai ser lá que é entre o episódio 6, né? E bem lembrado disso. Né? E Isso. Aí o The Mandalorian acontece mais ou menos, pela lógica lá do filme, acho que é mais ou menos 20 anos antes de começar de novo a trilogia, né? Que é exatamente quando termina o arco do Império Contra-Ataca. Então terminou o Império Contra-Ataca, entra The Mandalorian, termina The Mandalorian, aí segue com o restante. Vem o Retorno de Jedi. Vocês assistirem. Oi, desculpa, tá de Jedi, isso, tá de Jedi, número 6. Eu indico vocês assistirem os filmes e depois indo assistir as séries, eu acho que fica até melhor, porque a pergunta aqui foi sobre os filmes. Então assistam os filmes e as séries vocês vão encaixando até mesmo os spin-offs, como o pessoal falou aí. Eu acho que vale mais a pena para vocês também não ficarem tão confusos. Vou ter que assistir agora 10 episódios de Mandalorian, né? 12. Então, fazendo um review, Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança do Sith, aí entra A Nova Esperança, Rogue One, e aí vai Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi, e aí vai Despertar a Força e segue a vida. Beleza, estamos fechados. Gente, só para finalizar aqui, eu separei algumas perguntas, fazer um bate-bola de jogo rápido com vocês. Começando pelo meu amigo Raul. Raul, o que Star Wars significa para você, de um complemento desde aquele molequinho Raul até o Raul de agora? Qual a importância de Star Wars em sua vida? Cara, eu acredito que Star Wars ele tem a essência daquilo que eu sempre falava, né? Que eu chamo de contos clássicos que tem um objetivo de instrução na vida das pessoas, né? Os mais clássicos, assim, aqueles filmes do He-Man que faz. O que nós aprendemos hoje, garotada? Né? Então, o Star Wars ele traz uma perspectiva muito clara, né? Para nós entendermos, inclusive de maneira metafórica, os perigos e as tentações da vida. É isso que muita gente tem que focar. O que o Star Wars traz pra gente? Que o caminho, o lado negro da força, e eu falo isso muito, parece coisa de fã, cara, mas é legal falar, porque é verdade, o lado negro da força tá sempre tentando puxar a gente porque ela é sedutora, porque ela traz essa percepção de facilidade, a percepção de se entregue aos seus instintos, de se entregue à sua humanidade, porque é isso, né? Muita gente vê, não, porque eu sou assim, então, mas será que esse ser assim, isso que nós somos como pessoas, como indivíduos, é o melhor para nós nos relacionarmos, para ensinar? E Star Wars traz isso muito forte, né? Que todos nós temos
a escolha, e temos entre nós o lado negro, o lado luminoso, e todo dia nós podemos escolher seguir o lado luminoso e o lado negro da força. Nossa, que lição de vida, hein? E aí, para você, Rodrigo, qual que é a importância, assim, o que fez hoje o Rodrigo tá aí tão, né, firme, forte, grande colecionador, grande cosplayer, transformando tudo isso por conta de Star Wars? Eu, sim, como eu falei, eu sou da geração VHS que assistiu lá Star Wars com 5 anos. Então, assim, como a gente vê as novas gerações, né, curtindo, né, Star Wars, seja com as prequels, seja com as sequels, eu aprendi a gostar quando era criança. Então, quando eu vi, o meu personagem preferido sempre foi o Vader, né? Então eu olhava aquele personagem que estava todo de preto ali, não sabia se era uma pessoa, se era um robô. Aquilo me impressionou muito. E é como o Raul falou, Star Wars conta um pouquinho dessa história do que, né, do que o George Lucas ele sempre quis colocar exemplos, né? Tanto é que não tem sangue, né, Star Wars. Tipo, tem aquela cena lá do Pão da Baba, que ele corta o braço com o sabre de luz e teoricamente não deveria acontecer porque o sabre de luz cauteriza, mas o George Lucas sempre quis colocar bons exemplos, né, do que é o lado sombrio. E o próprio Palpatine ele fala, né, o mal é um ponto de vista, né? Então é muito bacana se entender a parte psicológica, né, de cada personagem. George Lucas criou um universo muito rico, personagens que são muito ricos também com relação às suas personalidades, né, às suas histórias. Eu acho que é isso que me cativou em Star Wars. O visual, aquele visual rústico e de tecnologia ao mesmo tempo, aquele de Segunda Guerra, né, aqueles caças, né, já no meio da batalha. Então aí me lembra um Falcon, né, faltando um pedaço, já envelhecido e tal, desgastado. Então esse visual, né, também é um visual que me impressionou na época. Eu acho que é tudo, é um conjunto de coisas, visuais, personagens, o universo, criaturas que realmente me impressionou bastante. Sensacional, sensacional. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês, mas antes de pegar as considerações finais, pessoal, lembrando que sigam essas duas feras nas redes sociais. Raul Salles está aqui, ó, logo embaixo dele, as redes sociais dele. Sigam o Rodrigo também. Pô, tem os stories e os vídeos de Rodrigo. É para fazer inveja, amigos. Então, sigam ele lá também nas redes sociais. É muito legal. E, óbvio, sigam também todas as redes sociais da Escola Saga. Se você está vendo pelo YouTube, segue lá a Twitch. Se você está vendo pela Twitch, segue lá o Facebook. Se você está vendo pelo Facebook, segue tudo. E também lembrando que tem pergunta valendo o prêmio da Logitech lá no nosso Instagram. Então, vai lá, já responde a pergunta que está valendo o prêmio da Logitech. E já tem o painel final aí do Saga Geek. Meu amigo Raul, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por você ter, né, engrandecido cada vez mais com seus conhecimentos de Star Wars. Muito obrigado de verdade pelo, né, estar aqui fazendo parte do painel. Eu agradeço, Rafa, estou à disposição se precisar. Se for para debater aí sobre Star Wars, sobre o que quiser, é só chamar que a gente debate. Boa, boa. Rodrigão, obrigado também, meu amigo, por você ter engrandecido aí. Fiquei com um pouco de inveja da sua coleção de 2.000 peças. Um pouco. Estou esperando que você me mande um action figure. Estou esperando, mas enfim. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar fazendo parte conosco do Saga Geek desse ano. Olha, foi muito bacana. Obrigado, Rafa, pelo convite, Raul, pela presença, pelo bate-papo. E a Escola Saga, realmente, obrigado pela oportunidade. E sim, precisando, a gente sempre está por aí. A gente sempre pode ajudar. Então, precisando de mim, estou sempre à disposição. É isso aí. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, está aqui, rafanoga.oficial. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a todo mundo que conferiu esse painel, todo mundo que está assistindo o Saga Geek desde o primeiro painel e está aqui conosco até agora, tanto na Twitch, como no YouTube, como também no Facebook. Lembrando que está rolando ainda ação, né? Então vão lá, mandem as fotos, enfim, quem estiver vendo, tira print, marca a gente no Instagram e a gente vai repostar tudo. Pessoal, é isso. Como diria o mestre Yoda, que a força esteja conosco. Esteja com todos nós. Esteja com todos nós. Valeu, galerinha. Valeu, pessoal. Beijos. Um abraço, tchau.